executar o som do presidente. Caçaram a minha palavra. Agora saiu. Aí, ó. Boa tarde a todos. Primeiramente dizer que avisar o nosso presidente Carlucci, agradecendo já de início, mas que eu fiz cirurgia de redução de estômago, não de extração. Então, no nosso próximo congresso é melhor que tenhamos intervalo, fica mais fácil alimentado. Mas, de qualquer modo, o tema é interessante, são vários colegas da advocacia trabalhista e sempre um encontro dessa natureza com personalidades de grande escola, como um grande advogado como Newton Correia, um juiz talhado tanto na esfera jurisdicional quanto na esfera administrativa e um representante do Ministério Público com tanta categoria, certamente engrandece esse nosso debate. E aí eu vou, antes de começar realmente as colocações, eu vou lançar a minha posição quanto a essa reforma, a minha posição pessoal, e acredito que também da ordem, que acredito em determinados momentos foi até omissa na tramitação desse projeto, mas o que, na verdade, ocorreu no Congresso Nacional é que, em um momento em que o empresariado e a Avenida Paulista tomou conta do Congresso Nacional e da política nacional, nós tivemos a aprovação de uma reforma trabalhista que veio contra todos. Aquilo que eles tinham vontade de fazer há muitos e muitos anos, que era de tirar essa capacidade do trabalhador de estar presente na vida e na vida social, da justiça do trabalho e seu poder, eles conseguiram, com o apoio, infelizmente temos que dizer isso, do ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, talhado dentro da Fiesp, tanto que lá o seu genitor é consultor há muitos anos e eu sou tido por ter colocações muito claras em relação a esse ponto de vista. E aí nós temos hoje o resultado disso tudo, que é uma legislação trabalhista que veio prejudicar não só os trabalhadores, mas toda a sociedade brasileira. E com o objetivo claro de ferir a Justiça do Trabalho, ferir o Ministério Público do Trabalho, ferir os advogados trabalhistas, atingir a força dos sindicatos que têm representatividade. Então, foi uma reforma em todos os pontos muito, muito ruim para a sociedade brasileira. E os impactos disso vão ser revelados muito em breve e já estão ocorrendo atualmente. Mas se agravará muito mais, né? Principalmente nesse momento de crise e da necessidade de retomada de emprego, de qualidade de vida, melhorias salariais. E isso tudo vai ser muito difícil para toda a classe trabalhadora brasileira e, com isso, para toda a sociedade. Isso é um ponto de vista meu, que eu faço questão de deixar claro. No que diz respeito ao que vamos tratar aqui, aí nesse ponto eu quero aprender com cada um de vocês, por não estar mais no dia a dia da advocacia trabalhista, ter no escritório um grupo que atua lá e nos ajuda, de parceiros da advocacia trabalhista, formado pelo Marcelo, a Tailine e vários outros colegas. Mas, pelo que pude depreender, essa reforma da execução dentro da CLT veio exatamente na linha de toda essa programação. Veio prejudicar o trabalhador, beneficiando o empresário em várias áreas, seja na questão do prazo da execução, seja na execução ex officio, em que o juiz trabalhista sempre fez e fez muito bem o trabalho, não conheço ninguém que tenha reclamado quanto a isso, e até porque o princípio anterior reconhecia a dificuldade do trabalhador, que em sua grande maioria é aquele que é menos qualificado na disputa na Justiça do Trabalho, seja na questão da sucessão nas empresas, a quebra para que chegue aos bens do devedor realmente. A Justiça do Trabalho sempre foi exemplo nesse sentido e acompanhei inúmeras demandas onde vários empresários tinham por objetivo precípios fugir daquelas contas, colocavam as empresas em nomes de laranjas. Essa questão do prazo bienal para que você consiga alcançar o sócio retirante. Então, todo esse conjunto de normas que foram alteradas pela CLT veio exatamente a beneficiar o mau empresário, o mau empregador e prejudicar a classe trabalhadora, deixando uma situação realmente desprotegida.
Então, esse é o meu ponto de vista desse tema, e aí eu abro já passando a palavra para os nossos colegas e começo exatamente pela visão e pedindo ao Rubens que nos dê a visão da magistratura desse ponto de vista, porque o da advocacia certamente é de que essas normas, e que são difíceis de serem impugnadas na via da ação direta de inconstitucionalidade, porque em poucos pontos ela fere diretamente a Constituição, mas são normas do dia a dia que vêm, da minha visão e na visão da advocacia, a prejudicar muito o resultado, que é a efetiva prestação da jurisdição. Obrigado, doutor Ibanez. Um agradecimento aí inicial ao doutor Carluccio, à associação, Elise, pelo convite. E mais do que um agradecimento, congratulações pela essa experiência que já vem seguindo já desde o ano passado, se não me engano, desse encontro, unindo aí essas visões do Ministério Público, da OAB, dos advogados e da magistratura. Precisamos de outros encontros assim, acho que nós vamos sempre ter esses vários olhares, mas acho que todos nós unidos, e isso eu vejo nos outros painéis, sobretudo neste momento tão triste no nosso direito social, né, em busca da preservação não da justiça do trabalho, mas do direito social no Brasil. Esse tema da execução trabalhista, por óbvio, foi um dos temas impactados pela reforma recente. Eu anotei 5 ou 6 temas ou tópicos relacionados à execução trabalhista que foram diretamente afetados e, por óbvio, não farei exposição sobre todos, mas só para a gente relembrar e talvez nos debates dos demais participantes aqui do painel, por ser também abordarão alguns deles. Eu acho que o impacto direto ou mais traumático na execução veio por alguns dispositivos, recordo, o grupo econômico, a responsabilidade dos sócios, lá no artigo 10, o problema da prescrição intercorrente, sucessão, já lembrou o doutor Ibanez, aquela vista prévia dos cálculos que deu uma enrolada no meio campo, no início da execução, e o outro item lembrado pelo doutor Ibanez, o problema do fim do impulso oficial. Nessa exposição prévia, eu sei que a ideia depois de abrir para os debates é um momento mais agradável, eu quero fazer só uma abordagem inicial sobre como eu enxergo, e acho que essa visão deve ser também a da grande maioria dos colegas, dos magistrados, e por certo também de muitos dos advogados do Ministério Público. É uma visão inicial sobre como é que eu estou enxergando essa questão da reforma trabalhista, os impactos na execução, e depois eu queria abordar um desses itens, que é o problema do impulso oficial, e deixando aí depois os demais temas para as discussões seguintes. Como é que eu sempre enxergo? Há muitos anos eu comento que eu vejo a execução trabalhista como aquele antigo desenho que nós acompanhamos e assistimos em nossa infância, do Tom e Jerry. Não sei se vocês lembram, eu acho que todos lembram do Tom e Jerry. Retrato fiel da execução trabalhista. É a Justiça do Trabalho, tentando ser ajudada pelos advogados reclamantes, indicando bens, e os devedores, via de regra, correndo, fugindo e tentando, buscando formas de escapar do tom. E acho que os primeiros filmes que eu assisti do Tom e Jerry, lá na década de 70, eram aqueles filmes gravados ainda talvez década de 50, é um desenho muito antigo, né? E a gente via o Tom, o instrumento que o Tom tinha, qual era? As pernas. Basicamente não tinha instrumento de trabalho nenhum, não tinha ferramenta, não tinha formas de abordar, e via que ficava correndo atrás do Jerry e não conseguia, por óbvio, alcançar. E isso, trazendo a analogia e o histórico da Justiça do Trabalho, isso gerou um acúmulo exacerbado de execuções na Justiça do Trabalho, exatamente porque nós também não tínhamos ferramentas de alcançar o GR. O último dado do Justiça em Números mostra que a taxa de congestionamento na Justiça do Trabalho, que é a menor taxa de congestionamento dentre os ramos do Poder Judiciário, é de 77%. Não sei se vocês têm uma visão exata do que é a taxa de congestionamento. É um indicador que o CNJ usa no Justiça em Números. E, assim, a forma mais fácil da gente visualizar a taxa de congestionamento é lembrar de uma caixa d'água.
né? A caixa d'água tem lá a entrada de água, tem a saída de água embaixo e tem o nível da água, que dependendo da quantidade de água e da saída, ele pode aumentar ou pode sair. Então, se entram mais processos e saem menos processos, o nível de água ou de processo vai subir e vai aumentar a taxa de congestionamento. Se saem mais processos de execução do que entram, cai a taxa de congestionamento. Historicamente, essa taxa de congestionamento aumenta gradativamente ano a ano. Estamos hoje na faixa de 77%. Só que o tom, ao longo dos últimos 15 anos, começou a conseguir novas ferramentas para alcançar o GR. Eu estava vendo com o meu filho esses dias um dos últimos seriados do Tom e Jerry. Eu estava vendo agora, já tem foguete, tem umas novas versões, já tem foguete, já tem umas coisas mais, umas ferramentas melhores para alcançar o GR. E foi isso que nós vimos na Justiça do Trabalho nos últimos 15 anos. Vieram Bacen Júdio, até tentando pegar uma ordem, finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, Bacen Júdio, Renajude, Infojude, já falam no Deus me ajude, tem Serasa Jude, tem CCS, tem CNIB, que é o cadastro de indisponibilidade de bens, tem Simba. Chegamos no ápice recente, eu acho que foi onde eu fiquei satisfeito, porque o grau de sofisticação que nós alcançamos, eu até anotei que eu não lembrava o nome, Resolução 179 do Conselho Superior do Justiça do Trabalho, que é do ano passado, criou o LabCSJT. O que é isso? Laboratório de Tecnologia para Recuperação de Ativos e Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Que é isso aí, não vou saber explicar muito bem. Mas a informação que eu tive, vi esses dias um colega falando sobre isso, na verdade eles conseguiram uma ferramenta, uma parceria com o Ministério da Justiça, que cruza todos os dados. É a ferramenta que a turma da lavagem de dinheiro utiliza também para a lavagem de dinheiro, mas que cruza todos os dados, tentando identificar os nossos laranjas tangerinas e as lavagens de dinheiro, e é o que eles chamam de blindagem patrimonial. O fato é que o tom sofisticou-se e a execução trabalhista começou a andar melhor. Estamos longe do ideal, mas os últimos números mostram que nós avançamos muito em execução trabalhista. O último dado do Justiça em Números de 2017, que refere-se ao ano 2016, ele mostra que o índice de atendimento à demanda, e depois eu explico o que é isso, foi de 95% na Justiça do Trabalho em 2016. O melhor de todos os índices dos segmentos da Justiça. O que isso representa? A quantidade, lembrando da caixa d'água, a quantidade de execuções que tiveram início e as execuções encerradas no ano 2016, as execuções encerradas chegaram a 95% das iniciadas. Então, de cada 100 que iniciou, 95 foram solucionadas no mesmo ano. Lógico, o problema é o nosso estoque gigantesco que nós temos aí ao longo dos anos, mas alcançamos 95%. Aqui na 10ª região, o dado está no site, no índice lá de produtividade, nós alcançamos exatamente 100% de índice de efetividade no ano passado, 20 mil execuções iniciadas, 20 mil execuções encerradas. O nosso pequeno problema são 75 mil execuções pendentes que ainda estão lá no estoque. Mas o que entrou saiu, pelo menos avançamos antes, estávamos longe desse índice. E o fato é que, a partir dessas ferramentas todas, nós começamos a incomodar. A Justiça do Trabalho começou a incomodar. E no Brasil nós não temos muita cultura de justiça que funciona. E isso incomoda quem não quer que a justiça funcione. E o GR ficou incomodado. E o que nós não sabíamos, mas descobrimos, e aliás, já tínhamos a noção, é que tem um monte de GR no Congresso Nacional. E aproveitaram a oportunidade, que eles estão, lógico, tentando correr o tempo todo do tom, e se vamos embutir nessa tal reforma trabalhista algumas travas para execução, que essa turma resolveu buscar instrumentos para nos pegar. E, em síntese, eu acho que é isso que representa, ou isso, essas travas impostas na execução, nada mais são do que a revolta dos GRs que ficaram finalmente incomodados, ainda bem que incomodados pela atuação da Justiça do Trabalho, graças a essas ferramentas tecnológicas que permitiram
um uso mais adequado em execução. E um aspecto que aí eles já tentaram a derrubar, eu acho que aí vem um pouco da razão de ser, da Justiça do Trabalho ser tão eficiente na execução, ou muito melhor do que as outras, não tão eficiente, que eu acho que poderíamos ser muito mais eficientes. Acho que ainda temos ainda sou muito crítico, acho que ainda temos uma execução ruim via de regra, embora com significativos avanços. Um dos principais aspectos foi o problema da tentativa de nos engessar com o impulso oficial. Desde sempre, desde de 43, a CLT prevê lá no 878 que a execução trabalhista é feita de ofício. E isso sempre deu dinamismo à execução trabalhista, contrastando com o modelo da execução civil, que sempre foi guiada pelo tal, que eu adoro isso, princípio da inércia. O juiz é um ser inerte, que se não tiver alguém lá provocando e pedindo, ande, ele não pode andar, porque ele é inerte. Faça bacenjude, ele não pode fazer, porque ele é inerte. Ou seja, aquilo que era de mais retrógrado do processo civil, eles trouxeram para a execução trabalhista, tentando engessar a Justiça do Trabalho na busca de efetividade trabalhista. Por óbvio, não conseguiram. Por óbvio, existe, não é só a literalidade da lei. Aliás, há anos, há décadas, o direito conseguiu escapar da literalidade e não estão conseguindo, imagino eu, travar, pelo menos via de regra, a nossa execução. E só para finalizar, um aspecto que eu chamo a atenção, especificamente quanto ao problema do fim do impulso oficial, que está na contramão não só do Brasil, mas está na contramão do mundo. E eu me recordei esses dias, lembrando de um caso julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, chama caso Husby versus Grécia. É um caso, eu acho que estava engano, no início da década dos anos 2000, em que ele tratou exatamente sobre o problema da execução e o pano de fundo era o direito à justiça, como direito universal. Nesse caso, era uma execução, salvo engano, era uma execução da área de locação de imóveis, alguma coisa por aí, numa cidade da Grécia, por isso que é Husby versus Grécia, em que o exequente, depois de 5 anos tentando executar o executado, não conseguiu, não teve sucesso no cumprimento daquela decisão judicial, não conseguiu sucesso, ele reclamou na Corte Europeia de Direitos Humanos, dizendo que o Estado grego tem que ser responsabilizado porque ele não cumpriu a decisão que ele proferiu e eu tenho o direito de ver cumprida a sentença de mérito a meu favor. E a Corte Europeia, na decisão lindíssima, reconheceu que o direito à justiça, aquele mesmo está na Constituição, do direito da inafastabilidade, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, disse que o direito à justiça ele não é só o direito ao acesso à justiça, como a gente fala muito no Brasil. As partes têm o direito também a uma sentença de mérito para dizer quem tem razão, quem não tem razão no caso concreto, e mais, ela também tem direito a efetivo cumprimento da decisão judicial, sob pena de responsabilidade do Estado juiz. E lá condenou o Estado grego a indenizar aquela parte que durante 5 anos tentou executar e não conseguiu por ineficiência do Estado. Isso que eu ia comentar. Lógico que nós não vamos pregar, temos que falar isso baixo, nós não podemos pregar isso no Brasil, que seria o fim total do Estado brasileiro. Mas isso só representa a responsabilidade do Estado, e o Estado juiz, dentro desse contexto, de cumprir a decisão judicial, independentemente de requerimento expresso ou de impulso oficial. E aí nós viemos numa decisão, na lei, uma mudança para tornar o Estado inerte, ou trazendo o princípio da inércia no total contrassenso ou na contramão da história. Vou ficar por aqui, agradeço, depois eu fico. São vários itens, são vários os itens. Milita em favor da magistratura e aplicar o princípio da efetividade que está na Constituição. Exatamente. E declarar a inconstitucionalidade incidente perfeito, desse artigo quando for não, suscitado. Também não vejo compatibilidade desse princípio da inércia, também no processo civil, não só no processo de trabalho, com o princípio da eficiência, como vocês bem lembraram. Mas agradeço, depois fico à disposição para os debates. Obrigado. Bom, eu de imediato eu vou passar a palavra
para o nosso querido Ângelo Fabiano, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Ministério Público do Trabalho, também muito atingidos por essa reforma e pegos todos de surpresa. Certamente esse tema da execução não é um tema que está muito afeto ao Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho tem uma função mais de fiscalização, de orientação das empresas, mas também tem atuado na defesa de vários direitos coletivos. E aí sim eu quero ouvir, eu acho que todos, qual a posição dos procuradores em relação a esse tema da execução e também querendo falar um pouco sobre a reforma trabalhista, fique à vontade. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradecer ao doutor Ibanez pela oportunidade e saudar os meus amigos Milton Correia, doutor Rubens Curado, magistrado, saudar o presidente Carlúcio pelo convite, agradecer pelo convite o Carlúcio, a doutora Elise e o doutor Nilton, que me fez o convite pessoal, e dizer que é uma honra estar representando os procuradores do trabalho nesse momento para trazer um pouco da nossa perspectiva, do que nós entendemos de uma forma geral. Claro que o debate é extremamente complexo, doutor Ibanez, mas nós, na Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, desde o início que o projeto foi apresentado, nós acompanhamos par e passo, junto com a ABRAT, junto com a ANAMATRA, junto com o SINAIT, enfim, centrais sindicais, confederações. Isso, como já foi trazido pelo doutor Rubens, trouxe uma união, pelo menos nesse momento, nós nos unimos para fortalecer, ou pelo menos resistir ao enfraquecimento do sistema de proteção trabalhista. Como Vossas Excelências conhecem e sabem, esse projeto foi iniciado lá na Câmara dos Deputados, com cerca de 7 artigos, tão somente, que trazia algo sobre direito coletivo, trabalho temporário, representação dos empregados na empresa, enfim, nada trazia de direito processual do trabalho. E esse monstrengo foi tornado de fato um monstrengo com a apresentação do relatório do deputado Rogério Marinho, em que ele traz aí um substitutivo com uma alteração de mais de 117 dispositivos da CLT, envolvendo tudo que se imaginar e sempre para piorar, com toda impossibilidade de se discutir. Esse relatório foi apresentado em meados do final de abril, e votado na Câmara logo em seguida, no plenário. Nós não tivemos possibilidade de discussão desse substitutivo. As audiências que foram feitas lá, eu participei de algumas, outros colegas aqui também participaram, e aquelas audiências que foram feitas para dar um tom de que eventualmente se estava ouvindo a sociedade, foram feitas sob a ótica do projeto de lei, sob a ótica dos 7 artigos e daqueles outros artigos que mexiam com a lei de trabalho temporário. Não houve qualquer possibilidade, não houve qualquer abertura, e havia, de fato, meus amigos, aqui advogados, uma imensa má vontade do Parlamento, isso da Câmara e também do Senado Federal, em dar voz para sindicatos, para as instituições especializadas na proteção trabalhista, como o Ministério Público, advogados, ANAMATRA, enfim. O que nós vimos foi, sim, uma imensa má vontade. E alertamos várias vezes, por meio de notas técnicas, audiências públicas, e o que nós vemos lá foi justamente o próprio Senado referendar aquele absurdo lá sobre a alegação de que o presidente da República ia vetar alguns artigos, tinha se comprometido a vetar alguns artigos e trazer, numa medida provisória, uma melhoria de alguns textos, alguns dispositivos que ali foram trazidos. E o que nós vimos foi um total engodo, onde não foi vetado qualquer tipo de dispositivo, e também a medida provisória não trouxe melhoria significativa, piorou até em outros aspectos, e a comissão sequer foi instalada para discutir. Então, desde o início, nós sabemos que a vontade do Parlamento, extremamente dominado hoje pelo capital, por empresas financiadoras, era justamente desconstruir, devastar o direito social do trabalho, e foi justamente o que nós vimos, claro, sob o referendo do governo federal e da base de apoio do governo federal. A resistência era muito pequena lá durante os debates, e essa lei veio a ser aplicada agora a partir de 11 de novembro, e chega agora, o debate sai do campo legislativo e cabe a nós, operadores do direito do trabalho, trabalhar essa lei, sempre com a perspectiva de interpretá-la de uma forma
a contemplar direitos fundamentais, de forma a contemplar a convencionalidade, em atendimento às convenções e aos tratados internacionais ratificados pelo Brasil e também a partir da interpretação sistemática para que nós possamos, de fato, dar a melhor solução para o caso concreto e dar a melhor interpretação. Isso é um trabalho que vai ser um trabalho extremamente complexo, doutor Rubens, especialmente para o juiz do trabalho, mas com a ajuda, nós sabemos, dos advogados, dos procuradores do trabalho, dos fiscais do trabalho. E as ameaças, meus amigos, já para entrar na parte da execução, elas não terminam por aí. Nós temos aí alguns projetos que tramitam hoje no Congresso Nacional e que também acabam por piorar demais essa situação de proteção dos direitos dos trabalhadores. O projeto de Código Comercial, para vocês terem noção, Código Comercial, que em tese não tem nada com direito de trabalho, ele traz um salvo-conduto total para as empresas, de modo que se inclui um dispositivo para que, no caso de uma fiscalização pelo Ministério do Trabalho ou Ministério Público do Trabalho, uma inspeção do Ministério Público do Trabalho, antes de ser feita, ela deve ser comunicada à empresa com 48 horas de antecedência. Vejam o absurdo. O absurdo. Nós, para fiscalizar, nós temos que avisar ao empresariado, olha, daqui a 2 dias nós estamos indo aí fazer uma inspeção sobre determinados itens relativos à segurança do trabalho, num país em que nós sabemos que é o país, o 4º campeão mundial, um dos campeões mundiais, está em 4º lugar em número de acidentes de trabalho. Mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, mais de 3 mil mortes por ano de acidentes de trabalho, e com uma medida como essa, nós só temos a piorar. E daí outra situação, já entrando na parte da execução, esse mesmo Código Comercial, doutor Rubens, em mais um ataque à magistratura, ele traz um dispositivo que limita a penhora online pelo juiz singular, pelo juiz da vara, que é o juiz da execução, a R$20 mil. Acima disso, só mediante uma ordem de um colegiado, um tribunal. Então, outro absurdo que se traz justamente para enfraquecer a efetividade da jurisdição. E daí entrando já, doutor Ibanez, na questão relativa à própria execução, que aqui é o tema que nos traz, eu vou tentar fazer um apanhado geral. O doutor Rubens já falou com excelência sobre a questão da retirada do impulso oficial. Isso nós sabemos que foi retirada, a possibilidade de execução ex officio, impulsionada pelo próprio juiz, que essa é a função do Estado, entregar aquele bem jurídico que já foi determinado naquela sentença transitada em julgado, e que deveria ser independente de um requerimento da parte, mas a reforma vem justamente no sentido contrário e traz essa necessidade de que a parte ingresse com um pedido para que haja, de fato, o impulso à execução. Salvo naquela condição em que o trabalhador não é representado pelo advogado, no caso do jus postulandi, aí sim o juiz teria a possibilidade de continuar fazendo a execução, impulsionando a execução de ofício. Mas isso vem justamente no viés de tentar enfraquecer a proteção social, e daí também a questão relativa à penhora online também. Para essa questão da penhora online também depende de requerimento. Antes o juiz poderia fazer de ofício a própria penhora online, hoje a parte tem que fazer. E outras situações que hoje trazem também um desprestígio à efetividade da execução. E aí eu trago a situação da desconsideração da personalidade jurídica. Esse também é um tema que está sob ataque também lá no Congresso Nacional. Existem alguns projetos de lei, dentre eles o projeto 69 de 2014, que visa burocratizar sobremaneira o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, justamente para trazer ao processo do trabalho essa maior burocracia, evitando que o sócio venha a ser atingido ou que a própria empresa venha a ser atingida no caso da desconsideração inversa. E esse projeto nós também estamos brigando lá, porque nós sabemos que na nossa concepção, o que deve ser aplicado hoje no processo do trabalho é a chamada teoria menor, que é aquela do artigo 28 do CDC, parágrafo 5º especialmente, onde a mera insuficiência do patrimônio é a condição para que possa ser decretada aí a desconsideração da personalidade jurídica. Não sendo necessário, até porque é um bem de natureza alimentar, uma parcela de natureza alimentar, o trabalhador muitas vezes fica anos sem receber,
e daí ele sofre na pele aquela demora, e por isso entendemos que deve continuar a ser aplicado isso, a teoria menor, sem necessidade de que seja comprovada algum tipo de abuso de direito, algum tipo de fraude por parte do sócio, para que, por meio da pessoa jurídica, haja uma blindagem patrimonial. E aí eu trago aí outra situação que foi também colocada, a questão da prescrição intercorrente, doutor Ibanez. Como nós sabemos, havia uma súmula, ainda há, né? Essa súmula acho que não chegou a ser cancelada, há uma súmula do TST que diz que não se aplica a prescrição intercorrente à Justiça do Trabalho, dentro do processo do trabalho. Isso tinha o viés justamente atrelado à questão do impulso oficial do juiz do trabalho, onde aquela responsabilidade pelo impulsionamento do processo não era tão somente do exequente, mas também do próprio juiz do trabalho, do próprio magistrado. E a partir de agora, você justamente para evitar que a execução possa terminar, se instituiu com literalidade no artigo expresso lá, que na reforma trabalhista, na lei 13.467, que se aplica a prescrição intercorrente no prazo de 2 anos. Então, mais um elemento que nós vemos, Artigo 11A, né? artigo 11A, no prazo de 2 anos, claro que continua aquelas situações onde, quando não é localizado o devedor, quando não são localizados bens, há suspensão pelo prazo de 1 ano, e daí depois, se não for localizado, o arquivamento, e a partir daí começa a contar o prazo de 2 anos do decurso, para a declaração, que pode ser ex officio, da prescrição de intercorrência, afetando, sim, os trabalhadores. Claro que uma parte não vai ser afetada, mas haverá aí uma parte que terá tolhido o seu direito, e as empresas devedoras serão beneficiadas por isso. Aí eu chamo a atenção também para uma situação que mostra a discriminação entre o processo civil e o processo de trabalho. A reforma trabalhista, doutor Ibanez, doutor Nilton e doutor Rubens Curado, trouxe um dispositivo lá que ela traz até uma certa incoerência. Nós sabemos que, após a citação na execução, o prazo que o devedor tem para pagar, ou enfim, garantir bens a penhora, são 48 horas. No processo civil, ele tem 15 dias para cumprir a sentença. E lá no processo civil, no CPC de 2015, terminado o prazo de 15 dias, não havendo o cumprimento da sentença nem a garantia do juízo, primeiro, desde já é aplicada uma multa de 10% sobre o valor da dívida. Isso não tem no processo de trabalho. Ou seja, uma discriminação que existe. O trabalhador, se não tem o cumprimento daquela obrigação no processo que ele já ganhou, deveria ter esse direito de ter acrescido a multa de 10% àquele seu débito. Da mesma forma, os honorários advocatícios, que é trazido no CPC, também essa multa que é aplicada aos honorários. Mas aí eu chamo a atenção para a questão do protesto, para a questão da inclusão no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas e para a questão também da inclusão do nome do devedor, do executado, nos sistemas, nos órgãos de proteção ao crédito, porque isso é um meio de compelir o empregador ou o executado a cumprir a obrigação, porque ele, várias vezes, ele não pode ter acesso ao crédito, ele não pode contratar com o poder público, enfim, tem alguns prejuízos por essa inscrição. No CPC, terminado o prazo de 15 dias, já pode ser feito o protesto. Terminado o prazo de 15 dias, que é o prazo para o cumprimento da sentença. No processo do trabalho, pasmem, o legislador deu na reforma trabalhista o prazo de 45 dias. Ou seja, o executado tem o prazo de 48 horas para pagar ou garantir o juízo. Se não faz, passado aqueles 2 dias, digamos assim, ele ainda tem 43 dias desse favor legal que é atribuído a ele, para que ele tenha ressalvado essa possibilidade de ter seu nome inscrito, o nome da empresa, o nome do empregador, pessoa física, em algum tipo de restrição de crédito para lhe trazer prejuízo. Então, isso mostra também outra situação. E aqui, para terminar, para avançar para os debates, para não me alongar tanto, nem acabar entrando no assunto dos outros colegas, eu trago também outro absurdo que foi incluído na reforma trabalhista, que é justamente o índice de correção monetária dos débitos trabalhistas. Nada mais inconstitucional do que isso. A reforma trabalhista ela traz um dispositivo em que ela diz que os débitos trabalhistas, não só os débitos trabalhistas, como as autuações da Auditoria Fiscal do Trabalho serão corrigidas pela TR, a taxa referencial, que nós sabemos que é uma taxa baixíssima,
que não corrige nada. Isso vai totalmente na contramão de decisões e ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que já determinaram que, nos débitos relativos à fazenda pública, o índice a ser aplicado, até para que haja, de fato, a preservação do poder aquisitivo daquele débito, tem que ser o IPCA. Então, é outra situação. Nesse caso, particularmente, acredito, penso que os juízes afastarão essa situação por uma patente inconstitucionalidade e não tardará a, eventualmente, isso, se vier a ser discutido no Supremo Tribunal Federal, acredito que, por coerência da Suprema Corte, haverá a declaração da inconstitucionalidade. Claro que hoje nós não dá para confiar muito nas decisões do Supremo no que diz respeito à temática trabalhista. Nós sabemos que hoje nós temos uma composição difícil no Supremo Tribunal Federal para a questão relativa à proteção do direito social trabalhista, e tudo que vai para lá nós temos que ter todo cuidado na argumentação, o que vai ser trazido, dependendo com quem cai também. Então, não é algo, nós não temos hoje uma matemática que 2 mais 2 é 4 no Supremo Tribunal Federal. Então, doutor Ibanez, agradecendo pela possibilidade e a oportunidade de falar aqui, de trazer um pouco da nossa percepção dos procuradores de trabalho, não sem antes saudar nosso querido ex-presidente da ANPT e ex-procurador-geral, meu amigo João Pedro Ferraz dos Passos, que muito nos honra aqui, advogado hoje combativo. Nos deu a notícia aqui que vai aposentar pela segunda vez, agora vai pela segunda vez. E agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para contribuir no que pudermos aqui contribuir com vocês. Obrigado. Obrigado, Cândido. Tem um tema que me chamou bastante atenção, até porque, e aí eu digo experiência própria, trabalhei enquanto advogado trabalhista para algumas empresas na área de prestação de serviço. Nessa época eu atuava muito na Justiça do Trabalho e via o tanto que o Tom e o GR brigavam realmente, né? E quando estava pertinho de chegar, aí o GR saía de cena e colocava alguém lá e, posteriormente, se descobria que o GR tinha desaparecido e, junto com ele, todo o patrimônio. E aí me causou bastante espécie, Nilton, esse artigo que isenta o GR, depois de 2 anos, de ser atingido pela execução. Eu achei isso uma artimanha muito ruim. E aí coloca na mão do trabalhador, que na grande maioria das vezes é a parte que não tem recursos, não tem condições de buscar, a comprovação de que houve alguma fraude naquela transação contratual, porque não passa de um mero contrato. E aí ele terá que contratar advogados e fazer uma prova que ninguém sabe nem como vai ser constituída. E realmente esse artigo, ao estudar o tema, quando me passaram, me causou grande surpresa. E aí você, como um advogado que tem bem mais conhecimento na área trabalhista do que eu queria que você começasse, se possível, tocando nesse tema, claro, dando a sua visão geral de tudo, que é muito importante para todos nós. Ok, obrigado. Presidente Ibanez, saudação a Rubens Curado, meu querido amigo Ângelo Fabiano. Saudação a... Eu, em primeiro lugar, me permita agradecer a emoção eu tive de receber hoje aqui a homenagem dos advogados trabalhistas. Eu tentei dizer muito obrigado e me dirigi ao microfone, mas o Carlos pegou, me deu a mão e disse, uai. Então, agradeço agora, já que não pude agradecer naquele momento. Fiquei muito feliz e honrado e agradeço à Associação de Advogados Trabalhistas, agradeço à diretoria e faço a convocação, aí, lembrem do painel anterior, com relação ao sindicato, eu faço uma convocação para que todos compareçam ali e preencham a sua inscrição e participem da Associação dos Advogados Trabalhistas, que é extremamente importante a participação de vocês. Queridos, essa lei 13.467, eu prefiro chamar de Código de Defesa do Inadimplente, que é realmente o código, foi feita para isso. A Caixa dá ao contrário. Agora entram pouquíssimas ações para resolver o problema de uma maneira mais valorosa. Então, não se preocupe com a execução, por isso que eu disse que esse nosso painel vai ser o painel dos saudosistas, que em breve não vai ter mais execução, nós estamos falando de algo que pode ser que acabe, não pela efetividade do seu trabalho,
mas talvez se acabe pela ausência de ações trabalhistas que já está chegando em Só limites. interrompendo aí um pouquinho, a gente tem que acreditar que ainda existem juízes. Sim. E aí os advogados não podem deixar de pleitear. Nossa função é exatamente questionar junto ao Poder Judiciário todas essas aberrações. E não só pela via da ação direta, mas também pedindo as inconstitucionalidades nas próprias reclamações trabalhistas. Eu acho que agora a função da reclamação trabalhista, Nilton, só para dar um pouquinho de pimenta, ela tem que ser um pouco, não é mais aquela onde se você faz aqueles pedidos do trabalhador, mas também vai ter que vir implícita nas reclamações trabalhistas os pedidos de declaração de constitucionalidade incidente, tanto para que os juízes tenham instrumentos para afastar esses dispositivos. E aí, com isso, nós voltaremos a ter as ações e voltaremos a ter as condenações como são merecidas. Nós temos de rever vários conceitos. O conceito de honorário de sucumbência não é exatamente os honorários de sucumbência do cível. Enfim, o problema é o seguinte, essa lei, ela cuidou mais de tentar importar princípios, consequentemente externos, evidentemente, do que cuidar de nossa jabuticaba, como já se disse aqui, né? Então, ela traz, por exemplo, o sistema, o adversarial system, que é anglo-saxônico, que às vezes no penal dá certo, porque o sistema acusatório tem um Ministério Público que às vezes resolve. Mas quando isso vem para o direito do trabalho, direito previdenciário, direito ambiental, direito do consumidor, etc., isso vira o quê? É como se o Estado dissesse: olha, eu não tenho nada com isso. A norma está aí, você não pagou o salário, não foi eu que deixei de pagar. O juiz assumiria uma posição de neutro, um gestor do processo, e haveria o quê? O que se chama de confrontação das partes. O que é isso? Então, vocês se resolvam. Quer ouvir testemunha? Escute. Quer perícia? Faça perícia. Isso vai para execução. Aqui está a sentença, vocês querem? Se não quiserem, larga aí mesmo, esse negócio talvez não valha nada. Não é isto. Não é esse o propósito. Ao contrário, tem a sentença, o Estado que mais deveria ter direito e interesse de cumprir a decisão judicial que decorreu de um debate. Mas aí vem esse conceito vem de quê? Da privatização do processo. O problema é de vocês resolvam. Está aqui a sentença, se vocês quiserem executar, execute. E vem essa suposta hipótese, se não houver advogado, quantos casos de hoje que o empregado comparece sem advogado? Quantos casos? E agora com o PJE é maravilhoso. Você vê lá o peão lá entrando no PJE, não? Trabalhando, fazendo petições. Aí não tem lá o campo de não sei do que o Uriel sabe fazer. E aí? E o peão? Então, o juiz postulante talvez nem exista mais na prática, então todos os casos terão advogado e todos os casos não terá execução. Que já tinha uma enorme dificuldade, 70 e tantos % né, de decisões que não tinham execução, e agora apenas vai aumentar. E traz também o que Hugo Mantei e Laura Nader chamam de ideologia da harmonia, que também nesse caso era norte-americana. O que é isso? Dizer, rapaz, você vai me processar. Logo eu, não quero transformar isso aqui numa academia, não, eu quero transformar o seguinte, a mídia passou a dizer, olha, o seu trabalho não presta. Vocês já viram, teve um juiz de trabalho que matou a amante no supermercado, e passa, viu que não presta? Aí vem as condenações, olha, condenou e não sei quanto, uma empresa, coitada. O Ministério Público nem fala, ele estava no balcão, né? Chama todo mundo de escravo. Não tinha nem as correntes, já chama o cara de escravo. É um absurdo. O Ministério Público é um horror. E advogado trabalhista? E nós? Não inventaram a tal da indústria de ação trabalhista? Ninguém falava da indústria da inadimplência? Que nós nunca criamos ação nenhuma. Nunca inventamos ação nenhuma. O que nós inventamos, em teses, sim. Você pedia 6 horas extras do cidadão e pedia a indenização pela perda do direito de lazer. Isso não é indústria, isso é direito.
Então, isso nós fizemos, ou fazíamos, que talvez agora a gente não possa mais fazer. Essa ideologia da harmonia veio para dentro da lei nessa tal homologação de um acordo extrajudicial. Se há um acordo extrajudicial, por que leva para o seu trabalho? Se resolve. O juiz de trabalho não é para isso. Ou seja, se levou soluções alternativas que teriam que ser fora do judiciário para dentro do judiciário. Então, você tem um caso extrajudicial judicializado. Isso é uma estupidez. Ao invés disso, e aí se cria, então, se vem com a tese da mediação, que é talvez uma das maiores barbaridades que possa acontecer em termos de direito do trabalho. A mediação é muito valiosa, mas é muito valiosa em outro setor. Se alguém comprou uma Ferrari e a Ferrari está com defeito, não é porque ele tem uma Ferrari que ele não tem direito, ele tem direito da Ferrari dele bonitinha. Se ele comprou um jato de 20 lugares e tem algum defeito no assento, ele tem direito de ter o jato dele, mas resolve isso numa mediação. Mediação não é para direitos humanos. Por que o judiciário se tornou, com enorme custo, um escritório de cobrança de banco? Os 5 juízes estão abarrotados fazendo cobrança de bancos e instituições financeiras, porque esse custo não podia ser de mediação, e aí sim dá um trato diferente a todas as hipóteses que tratassem de direitos humanos. O que faz aqui a lei? Em primeiro lugar, diminuiu sim, e vai diminuir cada vez mais o número de ações. Pior de tudo, vai diminuir a discussão e a evolução do direito do trabalho, porque os pedidos agora vão ser muito restritos, vou pedir verbas rescisórias, nada mais, mesmo assim, cruzando os dedos, vai que alguém não dá as verbas rescisórias, só, única e exclusivamente. Prescrição intercorrente, só com observação de que ela inicia se descumprirmos um despacho do juiz, então, pelo menos, quem escreveu a lei esqueceu disso, mas não esqueceu de dizer que eram 5 anos, como está na Constituição. Para cobrança de crédito tem uns 5 anos. Ela deu 2. Reduziu para 2. Tá? Tem uma das maiores barbaridades, vocês já falaram tudo aqui, mas eu vou adicionar uma, então. Eu não tenho a estatística, doutor Rubens. Talvez, eu não sei se esse trabalho tem, mas pela prática nossa de advocacia, a maior parte das execuções se resolve com o depósito recursal. Uma grande parte. Eu não vou dizer números, porque eu não tenho esse número, não seria honesto dizer. Mas uma gigantesca quantidade de ações se resolve com os depósitos recursais. O que faz a lei? Tira o depósito recursal. Tira o depósito recursal. Veja, de empresas, deixa eu buscar aqui por exemplo, em caso zero, isento de depósito recursal, empresas em recuperação judicial. O que é uma empresa em recuperação judicial? É uma empresa que diz, eu sou ótima, estou com um pequeno problema aqui e eu resolvo esse problema. Ela está liberada de depósito recursal. Tem a Oi, tem Petrolífera, tem empresas, a Varig, que esteve em recuperação judicial, tem banco, o HSBC, o Banco Banorte, o Banco Nacional. Enfim, eram empresas que entraram em recuperação judicial e disseram, eu tenho condições de sair disso, se me derem a oportunidade de vender isso aqui, de fazer aquilo, faz um plano de recuperação, apresenta, enquanto ela não sair da recuperação, ela está isenta do pagamento. Outras entidades filantrópicas. Qualquer dessas universidades particulares se constitui universidade filantrópica com um mero certificado. Dizer, olha, eu dei 2 bolsas de estudo. Pronto. A entidade filantrópica não vai mais fazer depósito no seu trabalho. E tome-lhe a execução para fora, né? Pela metade, deposita só a metade, que já não é grande valor, mas a metade. Quem? Sem fins lucrativos. Quem que não tem fins lucrativos?
nossa OAB. Então, nós, pelo menos, nós não vamos fazer só metade da proposta execução, sindicatos, ONGs, partidos políticos. Quer dizer, veja a que ponto que chegou a lei. Isso afetará, suponho, gravemente a execução. Pena que eu não tenho este número para dar aqui, mas da prática eu posso afirmar que uma enormidade de ações se resolve com o depósito de execução. Buscar o sócio. Primeiro já tem aquele tal do incidente de desconsideração da pessoa jurídica que a reforma diz assim, aplica-se o CPC. Já trouxeram do CPC. Mas não vamos aplicar o CPC no seu trabalho. Aliás, o tempo todo nós construímos o inverso. Nós voltamos agora para dentro do Código de Processo Civil. O sócio, vejam vocês, é melhor ler. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período que figurou como sócio. Somente nas ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, veja quem é que vai saber quando é que foi averbada a modificação do contrato. Observada a seguinte ordem de preferência. Havia uma ordem de preferência, ou seja, é a caixa d'água invertida, ou seja, nós não vamos ter execução trabalhista. Esse aqui é o painel dos saudosistas. Nós estamos falando do passado. Antigamente, quando a gente fazia execução, era assim, ó, tal. Realmente foi um privilégio que a lei concedeu, a inadimplência, e é lamentável. Ela teve todo o conjunto, a estrutura ideológica dela é essa. Está aí a taxa de referência. Depois que o Supremo tinha dito que era inconstitucional, está aí a taxa de referência. A taxa de referência para tudo. Está aí a impossibilidade de levar para a certidão negativa de débito. Não pode protestar. Eu vou aproveitar. Doutor Ângelo, você falou de uma página, vou falar da outra aqui. Ó. 45. Ó, veja que absurdo. A decisão judicial transitada em julgado, isso, para chegar nesse ponto, levamos 15 anos. Tá? Então, 15 anos depois, somente poderá ser levada a protesto. Protesto. Gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou ao Banco Nacional de Devedores, nos termos da lei, depois de transcorridos os tais 45 dias. Vírgula, aí a vírgula da Denise, vírgula, se não houver garantia do juízo. Então, qualquer picolé que ele dê, ele está tranquilo. Está tranquilo. Então, não mexe comigo. Tem uma música de Maria Bethânia que diz, não mexe comigo. É o caso hoje do mau empregador. Então, eram essas considerações para nós debatermos que eu queria deixar aqui para nós pensarmos. Obrigado. Ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Bom, eu consulto... Ou então, assim, desculpe, devo, não afirmo que devo e não vou lhe pagar mesmo. Nós temos agora aqui um espaço para perguntas, fico aberto aí a plenária, nós vamos ter 4 perguntas no máximo, o horário está avançado e o estômago está roncando. Nós vamos almoçar? É, exatamente por esse fato que eu estou... Eu tenho uma preocupação muito grande com aqueles processos, aqueles processos que já estão 20 anos lá, vai e volta. O que nós vamos fazer? Falar para um cliente de um processo, por exemplo, de 1996, 1992, que de repente o direito dele foi para o ar, porque eu gostaria que o doutor Rubens explicasse para a gente como a gente vai justificar que havia um direito anterior que permitia essa indas e vinda, nessa fase de arquivo, voltar e tal, você buscar a forma de receber esse dinheiro. Eu gostaria que Vossa Excelência explicasse para a gente como ficaria isso. É Carmen que está falando, viu? Sim, doutora Carmen, de anos de labuta, juntos lá no seu trabalho. Muito obrigada, doutor. E
Eu acho que a preocupação maior da senhora é a prestação intercorrente, imagino, ou não só. O problema, os processos que ficaram, que é um medo que já se espalhou, foi. E os processos que estão lá há 20 anos no arquivo provisório, se resolverem dar prestação intercorrente em tudo? Já me perguntaram isso. Estão lá há 2 anos. E essa é uma preocupação. Eu concordo, doutor Nilton, todos nós concordamos que a ideia deles era da trava e eles, de alguma forma, nos atingiram. Mas eu sou otimista. E acho que nós já conseguimos alguns avanços. Daqui a pouco o doutor Gamel entra especificamente no tema da senhora. Eu vejo como eu mencionei, há décadas nós superamos o paradigma da literalidade do positivismo no Brasil e no mundo. E é mais ou menos como água ladeira abaixo. Se colocar um bloqueio, ela vai contornar. E nós temos instrumentos de contorno a essas travas. Vai dificultar? Vai. Vai exigir um pouco mais de argumentação? Vai. Mas temos argumentos e estamos construindo. Dou alguns exemplos quanto à questão do grupo econômico, por exemplo. E tivemos uma discussão muito profícua na ANAMATA, o doutor André lembrou mesmo, junto com a ANPT e outras entidades, teve uma atuação muito forte primeiro na discussão da reforma e depois também na construção de mecanismos de, não digo enfrentamento, mas, na verdade, discussão jurídica em torno do tema. Logo do que saiu a reforma, foi feita a jornada na ANAMATA, foi mencionada, acho, a doutora Ana Cláudia, um pouco mais cedo, que foram editados alguns enunciados interpretativos sobre a reforma. Fizemos aqui na 10ª região também vários encontros conduzidos lá pela Escola Judicial, o doutor Brasilino ainda era o diretor da escola, e soltamos também alguns enunciados. Convido o senhor depois a entrar e dar uma olhada, talvez contribuam nessa construção jurídica. Por exemplo, a questão do grupo econômico. A trava lá do parágrafo 3º, que a primeira leitura que a gente faz acabou o grupo econômico. Diz, identidade do sócio não é sinal de grupo, não comprova grupo econômico. Você precisa comprovar isso, mais aquilo, vários conceitos indeterminados, subjetivos, e que são de difícil comprovação, ainda mais por reclamante. O reclamante vai ter que comprovar que a empresa havia entre as empresas, como é que é um dos termos que eles usam lá? Atuação integrada. Como é que o reclamante vai provar isso? Interesse integrado. Interesse integrado. E outros 2 conceitos. O que foi um dos enunciados aprovados pela ANAMATA e aqui também na escola? Primeiro, a identidade do sócio não é suficiente para a configuração do grupo, mas gera um indício suficiente para a inversão do ônus da prova. Então, no incidente de consideração, admite-se, inclui o sócio, inverte o ônus da prova, ele é que vai ter que provar que as empresas não tinham interesse integrado e os outros 2 termos que eu não me lembro mais que eles usavam. Já é um avanço. Complicou? Lógico que complicou, mas já é um avanço. Um outro enunciado que nós editamos aqui foi ainda sobre esse conceito, esses 3 termos, né, os requisitos lá. O senhor recorda, doutor? Interesse integrado? Interesse integrado, efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Ou seja, jogar isso pontos para o reclamante é prova impossível mesmo. Então, essa inversão é muito salutar, inverte ônus da prova, entra o incidente, e aí o incidente, o TST, quando ele incorporou, antes da reforma, que agora trouxe expressamente para a CLT um incidente de desconsideração, mas antes ele já tinha dito que aplicava o CPC, infelizmente disse isso, mas pelo menos ele deixou uma brecha, que era cautelar. Admite-se a cautelar no incidente de desconsideração. Via de regra, o que nós estamos fazendo no dia a dia. Sócios comuns, inclui no sócio, que gera a presunção, incidente, aplica-se o enunciado, inverte-se o ônus da prova, cautelar, bloqueio dos bens dos sócios, já trava, e aí nós vamos discutir. Então, quando ele vier para discutir o incidente, como o CPC aplica agora a CLT, via de regra, já se pode travar, não cautelar os bens, bacen-júdice ou outros bens para se garantir a execução. Então, assim, temos, a partir da construção jurídica, caminhos. Prescrição intercorrente. Um dos enunciados que nós editamos aqui, depois de uma discussão interessante, e óbvio. Na verdade, qual o recado que os GRs deram para os outros GRs? Os do Congresso deram para os outros. Esconda durante 2 anos seus bens, suma do mapa seus bens, e daqui 2 anos você requer a prescrição intercorrente. Foi esse o recado que eles quiseram dar, né? Um dos enunciados que editou, e parte do Instituto da Prescrição,
O Instituto da Prescrição tem, por natureza, que só aplica-se a prescrição em caso de omissão da parte, por óbvio, daquilo que ela tinha condição de aplicar. Voltando analogicamente a tal da prova impossível. Se era impossível a parte indicar um bem, porque aquele bem não existia, ou aquele bem estava escondido, por que eu vou jogar para o reclamante a punição, já que a omissão não decorria de uma punição dele? Em outras palavras, está lá expresso nesse enunciado que a prescrição intercorrente não pode ser aplicada para beneficiar a torpeza do devedor que esconde seus bens. Nesse tipo de construção, estou trazendo aqui como exemplo, a gente consegue construir, repito, utilizar água ladeira abaixo para a gente contornar as travas que vem enfrentando. Óbvio que não há unanimidade na magistratura, óbvio que tem juízes que adoraram prescrição intercorrente, chamaram lá o arquivo provisório e decretaram a prescrição intercorrente. Acho que é uma minoria, e só que essa minoria, aí sim, temos os recursos, nós temos os caminhos, mas pelo menos a grande maioria da magistratura está empenhada nessa construção coletiva, e aí tem o papel dos senhores advogados, que é fundamental nesse auxílio mútuo aí na busca da proteção ou na impossibilidade, não deixar a destruição total do direito social na manutenção, pelo menos, e mais, quem sabe a partir dessas dificuldades a gente construa outras medidas, especificamente na execução, que a gente possa avançar ainda mais. Eu poderia mencionar alguns outros temas, mas convido, em razão do tempo, para darem uma olhada nesses enunciados, da jornada da ANAMATRA e aqui o da Escola 10, vários sobre a execução, e que acho que nos ajudarão a passar, pelo menos esse momento conturbado, nesse primeiro impacto, né, da reforma trabalhista e construir novos caminhos. O último que eu queria mencionar, doutor Newton, que o senhor lembrou muito bem o problema do depósito recursal. Esse dado, que eu saiba, não existe. Muito bom, eu vou tentar ver se a gente consegue, de alguma forma, buscar, qual é o percentual de execuções em cujo depósito recursal consegue garantir execução. É significativo, concordo com o senhor. A prática, assim, é intuitivo para nós que, na prática, seja um percentual relevante, mas também não saberia dizer com números. Mas é interessante a gente verificar isso, porque eu acho que agora a gente entra numa etapa que a gente precisa estudar um pouco mais a fundo e até elaborar pesquisas sobre os impactos da reforma trabalhista no dia a dia e qual é o grau de comprometimento no direito social, para a gente pensar em construir, por meio de um diálogo social, alguns caminhos futuros para a instituição como um todo, né, e para o direito social no Brasil. Bom, eu gostaria de consultar o plenário se tem mais algum questionamento. Não tendo questionamento, eu quero agradecer aqui mais uma vez à diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas por esse magnífico evento. Acho que temos realmente que fazer uma parceria nesse momento entre magistratura, Ministério Público, a advocacia, as entidades representativas, a ABRAT, a Associação dos Advogados Trabalhistas, e a OAB, através da Seccional e Conselho Federal, para que a gente possa fazer realmente um debate bastante amplo e levar a conhecimento dos advogados esses modos de se contornar essa barreira que foi criada aos direitos sociais e aos direitos trabalhistas. É um momento de união, já que os GRs se uniram, nós que defendemos o social, que defendemos a permanência, a existência da justiça do trabalho e do direito ao trabalho como um direito internacional reconhecido em várias convenções internacionais, nós temos a obrigação, como operadores do direito, de nos unir nesse momento. Então, fica aí o convite, o agradecimento a todos e dizer da alegria de estar aqui mais uma vez, nesse segundo encontro, e a oportunidade também de rever grandes amigos que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos e vamos agora, não sei se vai ter intervalo para o almoço, mas eu vou partir para o almoço. Obrigado. Muito obrigado.